Eu vos cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Manuel Rodrigues, de Santana Filho, sou membro da Convenção Cimademigo, no estado de Minas Gerais, a qual tenho a honra de ser pastoreado pelo pastor presidente, pastor Neemias Gaspar de Araújo. Faço parte da Convenção CGADB, que temos o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra, da Costa Júnior. Sou pastor aqui no estado da Paraíba, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Estamos no bairro Jardim Veneza, na rua Poeta Vitor Hugo, número 88, na capital paraibana. Eu quero me dirigir a você, amigo, irmão em Cristo Jesus, que me escuta e me vê. Quero lhe chamar a atenção a uma leitura da Santa Palavra de Deus, que contém-se em Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35 a 38. Mateus, capítulo de número 9, 35 a 38. Que diz assim o texto? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Eu quero, antes de explanar um pouco essa palavra, orar por você, orar por sua vida, orar pela vida de nossa nação, para que Deus nos abençoe de forma soberana. Feche os seus olhos comigo. Eterno e bondoso Deus, graças te damos porque o teu amor dura para sempre. A tua misericórdia, a tua fidelidade é conosco. Abra-nos o nosso entendimento para que possamos compreender a tua doce e santa palavra. E os que nos escutam possam também dela participar. E que venhamos crescer para a glória do teu santo nome. É o que te rogamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O texto que li em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo número 9, do 35 até o 38, ele traz a importância dos crentes da igreja atual compreender 3 pontos importantes dentro desse texto. Primeiro, a seara é extensa, é grande. Segundo, pouco são os ceifeiros. E outro ponto, ou terceiro, é o chamamento a clamar ao Senhor da seara. Primeiro vemos que a seara não é nossa, é de Deus. Segundo, vemos a grande necessidade de se ter obreiros, homens, mulheres, jovens, comprometidos com a palavra de Deus. Pessoas que leve o evangelho da verdade e que alcance vidas. Outro ponto a ser observado dentro desse texto é o tamanho da seara. É grande. A necessidade de pregar o evangelho é urgente. Também é uma tarefa importante da igreja. O ID é uma ordem suprema, pois a salvação é o maior objetivo de Deus para com a humanidade.
cabe a nós, quanto Igreja de Cristo, levarmos este Evangelho. Levar o Evangelho de Cristo às pessoas que estão necessitadas de ouvir o Evangelho. Por quê? Porque o povo é necessitado de ouvir o Evangelho. Se você pegar o capítulo 6 de João, verso de número 2, Mateus 14, 14, João 5 e 3, vemos a grande necessidade do povo em querer ouvir o Evangelho. O povo é necessitado de Cristo. Por que pregarmos o Evangelho? Porque o povo está sem pastor. Mateus capítulo 9, 36, Marcos 6 e 34. Vemos a extensão da seara. A seara é grande. A necessidade de se levar esta palavra é atual. É preciso que a igreja compreenda o seu papel quanto Igreja de Cristo, de levar esta mensagem aos que precisam ouvir a palavra de Deus. É preciso que compreendamos a grande necessidade urgente de se clamar ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiro à sua seara. Obreiros, precisamos urgentemente clamarmos ao Senhor. A seara, ela é extensa, ela tem um tamanho que não se dá para medir, mas se percebe a grande necessidade de se clamar. É a quantidade de obreiros. Vivemos num país hoje onde muitas pessoas são evangélicas, mas a Bíblia, ela nos dá ênfase a entender que é preciso clamarmos ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiro à sua seara. Seara é grande. A necessidade de se pregar o Evangelho é urgente. A Igreja de Cristo tem que entender o seu papel dentro do contexto social. E o contexto social bíblico, neste exato momento, é entender a necessidade de alcançar vidas para o reino de Deus. Então eu quero me dirigir rapidamente a você e dizer o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ela nos faz entender que nós somos proclamadores do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele liberta, ele transforma, ele dá vida, ele tira o homem do charco de lodo, por mais que a sociedade não compreenda, até porque a salvação é um projeto de Deus, e esse projeto de Deus é loucura para os que perecem. Para a Igreja de Cristo, não. É o poder de Deus. Deus pegar o homem mais miserável de toda a raça humana e dar-lhe um banho no seu sangue, lhe tirar do charco de lodo, transformar a sua vida, colocar Espírito Santo na vida dele, e ele agora tornasse um pregador do Evangelho, é coisa extraordinária. Então, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiro à sua seara. O reino de Cristo conta com você, meu irmão. O reino de Deus conta com você, minha irmã, para que haja proclamação do Evangelho em toda a terra. O Evangelho deve ser proclamado pela necessidade do povo, pois o povo vive preso pelo pecado. O povo anda como ovelha sem pastor. O povo está perdido e o povo anda em treva. Mas a igreja tem a luz, conhece a luz e precisa proclamar este Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que dá vida, o Evangelho que pregamos, Evangelho de poder. O apóstolo Paulo disse, é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Paulo também fala aos Romanos,
Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então precisamos nessa noite, precisamos nesse momento, precisamos nesse dia, precisamos nessa tarde, precisamos nessa manhã tomarmos uma decisão e proclamar o reino de Cristo à humanidade que precisa urgentemente de salvação. Deixa eu orar por você nessa noite. Justo Senhor da nossa vida, mais uma vez eu te peço, desperta a tua igreja que precisa de um despertamento espiritual, para que possamos compreender a nossa grande necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus, levanta uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja destemida e utilizada pelo teu Espírito, para que dentro dessa nação brasileira ela possa romper as cadeias do inferno e proclamar o Cristo que liberta, o Cristo que transforma. Em nome de Jesus. Amém.